Ver a galera elogiar bastante o live action da Branca de Neve me fez perceber uma coisa muito importante. Que eu nunca assisti Branca de Neve, também nunca vi Bambi, nem sei do que se trata Alice no País das Maravilhas, e tire as crianças da sala porque... Eu nunca assisti o Rei Leão. E sempre que eu falo isso, as pessoas fazem a mesma cara que você tá fazendo agora. Como se eu fosse o Capitão América acordando no mundo moderno depois de 70 anos congelado. E isso se transformou num grande trauma na minha infância, que pretendo corrigir agora. Fake Daddy! Então o plano será 1. Assistir todos os desenhos clássicos da Disney, e é desenho mesmo, filmes e animações em 3D estão fora. No total serão 24 desenhos, começando com a Branca de Neve e indo até Lilo e Stitch. E aqui vou ignorar todas as continuações e os desenhos nada a ver. Desculpa, Sr. Sapo, mas você tá fora. Regra número 2. À medida que eu for assistindo, eu vou ranqueando os desenhos e no final eu quero descobrir se Branca de Neve realmente é a maior animação de todos os tempos. Pelo menos é o que a própria Disney tá falando. E por fim, a terceira e mais controversa regra de todas. Para evitar qualquer tipo de distração, isolei um espaço aqui em casa e enquanto não assistir os 24 desenhos, não poderei pisar fora dele. Lava com arame farpado tetânico. Tipo um simulador de estúdio residencial em São Paulo, que carinhosamente apelidei de O Cativeiro. Um espaço pequeno, mas tem tudo que preciso. Um sofá, mas que também vira cama, uma TV, banheiro pra garantir o banho, a reflexão e a higiene bucal. Eu não sei porque que eu inventei essas coisas. Também teremos uma mini cozinha e um cooler com marmitas para os próximos dias. Eu só tô com um pouco de receio do feijão azedar e me dar maior piriri, mas não tem o que fazer. Nem ferrando que eu vou arrastar a geladeira da cozinha até aqui. Joguei o Rei Leão e a Branca de Neve no final e me preparei para iniciar a maratona, começando por Fantasia, que eu tava bem animado para assistir pela primeira vez. 2 horas de musical. aí ferrou. Desistir logo no primeiro não é uma opção. A orquestra entrando aí. Vai ser legal. Sem preconceitos. Eu tava com bastante preconceito, mas direto tentava descobrir como que eles gravaram esses efeitos de água ou essas cenas em perspectiva. Tudo sem computador. E se pensarmos no que eles fizeram com a tecnologia disponível em 1940, é algo surreal. Mas nessa lista focarei no puro entretenimento, nos dias atuais. Tão simples quanto: cheguei em casa de noite e quero assistir um negócio pra me distrair, sem ficar filosofando sobre a importância cultural da rebimboca da parafuseta. Dito isso, Fantasia. Filme de 2 horas do Mickey, mas só tem 10 minutos de Mickey. Fica passando um monte de coisa psicodélica enquanto uma orquestra toca música clássica. Parece que eu tava assistindo Tom e Jerry e seus barulhos de pancadaria. Destaque para o Vai Dar Namoro dos Centauros. Eu quero o Anderson. O Anderson! Vem cá, Anderson. Eu sei que tem o valor artístico, histórico, mas pensando só no entretenimento hoje, não precisa assistir. O segundo desenho que também nunca assisti foi Pinóquio. Menino mó bonzinho, quase cai no conto da vida fácil do dançarino TikToker. Então, ainda não ouviu falar do caminho fácil para o sucesso? Não. Não? Eu estou falando, menino, do... E não sei porquê, mas na minha cabeça ele mentia direto. Mas foi só uma vez. Agora, a cena do boteco, essa eu achei bem esquisita. Eu estou catando meninos burrinhos. Então eu os levo para a Ilha dos Prazeres. Ilha dos Prazeres? Esse desenho não é pra criança, não. Fora que a baleia é oca. Não tem coração, não tem sistema digestivo, não tem nada. Ela funciona na base do puro ódio. Gostei, mas prefiro o Pinóquio do Shrek, que é muito mais engraçado. Olha, eu não sei onde ele não está. O Pinóquio original é legalzinho, mas o do Shrek, olha, Branca de Neve, vai ter que comer muita maçã envenenada pra tirar ele do pódio. Bom dia. Eu queria ter assistido mais, só que ontem eu gastei muito tempo arrumando o cativeiro. Então hoje eu vou ter que tirar o atraso, mas antes... Café da manhã. Ele tá feliz porque vai assistir desenho da Disney. Continuando, Dumbo é o elefantinho humilhado que foi exaltado. Ele era excluído, zoado, chamado de aberração. Tolo, inútil, comum, vulgar. Até conseguir fama e dinheiro. Aí todo mundo ficou amiguinho, cantarolando pra ele no final. Moral da história, seja famoso e rico. Achei o filme muito bom. Destaques para o ratinho que agilizou tudo e pra cena do reencontro com a mãe.
que tristeza. Agora o próximo da lista é o Bambi. E esse eu não sei quase nada a respeito. Só sei que o pai dele toma tiro e que tem o coelhinho cinza que bate o pé no chão. Só que não era o pai dele que tomava tiro. De novo, a mesma moral da história que já aprendemos antes. Se estiver em campo aberto, corra em zigue-zague. Esse bobear eu já tinha assistido quando criança, mas eu não lembrava de nada. Mas também é só o dia a dia do Bambi. Bambi aprendendo a patinar, Bambi se apaixonando pela primeira vez, Bambi disputando o cinturão do UFC. Tipo o vlog na floresta. Para as crianças é obrigatório, para os adultos é muito bom. Já Cinderela é sobre um pai que escolhe mal a esposa e desgraça a vida da filha. É o clássico filme de princesa que precisa ser salva pelo príncipe encantado. As cenas dos ratinhos são as melhores. E todo o filme vale a pena por causa dessa cara no final. Chupa, Desenho obrigatório para todas as idades. Diferente do próximo, que não é nem para criança, nem para adulto sóbrio. É uma maluquice do começo ao fim. Ele é doido? Moral da história, não use drogas. Parabéns a todos que estão fazendo desaniversário hoje, mas essa foi a parte que mais gostei. Mas eu só queria saber que caminho tomar. Isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa. Que caminho tomar? Tirando isso, é melhor que fantasia, mas não precisa ver. Já o Peter Pan é a história de metade dos homens que não querem crescer, porque a outra metade nunca cresce mesmo. É a eterna quinta série dentro de nós. Só tome cuidado com as mulheres ciumentas. Peter Pan é muito bom, mas ainda prefiro Dumbo. E o próximo foi o primeiro desenho da Disney que lembro de ter assistido e conta a história de metade das comédias românticas. Da Patricinha que se apaixona pelo maloqueiro. Destaque para a cena do macarrão e para uma parte rápida, que nunca reparei quando criança. Adorei a diferença entre homens e mulheres quando eles falaram que estavam grávidos. Ai, lindo, tá tão lindo, não acha? Querida, você nunca esteve tão linda. Você está terrível. Absolutamente horrível. Eu nunca vi você pior. Por enquanto, A Dama e o Vagabundo foi o desenho que eu mais gostei. Passei a tarde inteira assistindo, fazendo um esforço danado para não pisar fora do cativeiro. Mas chegou uma hora em que tive que tomar uma difícil decisão. Vou ter que sair do cativeiro. Daqui a pouco eu vou ter reunião do condomínio para sortear a vaga na garagem. Cumprir as regras do desafio é bom, mas garantir uma vaga boa é melhor. Passei horas ouvindo um monte de groselha, escolhi uma vaga boa e voltei direto para o desafio. Agora sim, pode aparecer o Capitão Nascimento, mas desse cativeiro eu não saio. Pede pra sair! Pede pra sair, senão você vai sair debaixo de porrada! Deixei tudo esquematizado e segui firme na maratona. Bela adormecida. Uma dor de cotovelo por não ter sido chamada pra balada causa uma tremenda confusão. Eu realmente, com tristeza, estranhei não ter sido convidada. Destaque para as fadas madrinhas que morreram na praia. E o que acha do vestido? É uma merda! Passaram 16 anos escondidas e, ao invés de comprarem um vestido na Shein, ficaram de brincadeira e aos 44 do segundo tempo estragaram tudo. Mano, se você tá fazendo um negócio há 16 anos, tenha mais meia hora de paciência. Fora que a parte final é bizarra. Pra tentar esconder a cagada que fizeram, eles não vão saber. Elas têm a pior ideia do mundo. Vamos pôr todos a dormir até a Rosa acordar. E foi só do castelo, porque o príncipe lá fora ficou de boa. Agora, imagina a família desses guardas ou os filhos desse casal que estão lá fora do castelo. Seu pai e eu vamos pro casamento no castelo. Se comportem que já voltamos. Moral da história: não adianta nada ter mágica se você é burrão. Apesar do vacilo, esse é um clássico obrigatório. Que nem o da Cruella, que quer fazer um casaco com pele de dálmatas. Passei metade do desenho pensando: ué, mas essa fêmea só teve 15 filhotes, cadê o resto? Nós fomos comprados, somos 99 ao todo. Esse desenho mostra que os cachorros são muito melhores que a gente no telefone sem fio. Papibaquígrafo. O 101 Dálmatas não chega a ser obrigatório, mas tá no topo do muito bom. Diferente da Espada era Lei, Arthur e Merlin ficam virando um monte de bicho nada a ver. Esse eu queria que fosse legal porque meu nome por causa do Rei Arthur, mas chato pra caramba, não gostei. Horrível, horroroso. Nem tão horroroso, em Mowgli acompanhamos a jornada do Tarzan genérico após ser expulso da alcateia. E acho que é a primeira vez que uso a palavra alcateia. Aprendi que lobos são pais muito desapegados.
Então, o tigre que eu dei alma está vindo aí e vai matar todo mundo. Bora expulsar o moleque. Mas o filhote de homem é como meu próprio filho. Mas ele não pode ficar. Tá bom. Também aprendi que ser humano é um bicho ingrato. O urso arrisca a vida pra salvar o moleque enfrentando o tigre que 500 lobos não queriam, e o que ele faz 10 minutos depois? Ela fez aquilo de propósito. Troca a amizade verdadeira pra virar o paga-lanche da tribo. Sabe de nada, inocente. Esse é um desenho mais infantil. Como adulto, nem precisa ver. Nossa, achei que em 2 dias eu matava tudo, mas calculei mal. Aí é matemática básica. Pelo menos agora vai começar os desenhos que eu gostava. Eita, que a memória afetiva vai estralar. Primeiro tem a única sereia que caiu no conto do marinheiro e a deusa do mar com o reinado mais curto da história. Isso porque o Kratos nem tava no elenco. As partes mais da hora são a música aqui no mar e o sabidão explicando os objetos tudo errado. E mais uma voltinha aí. E por causa do Sebastião, nunca mais vou comer caranguejo na vida. Mentira! Obrigatório, foi o desenho que eu mais gostei. Foi não, a Bela e a Fera é mais legal. É a mulher inteligente que não se impressiona com o bonitão babaca. Na primeira vez que vi, fiquei com raiva do Gaston, mas agora ele é tão babaca que achei muito bom. Como pode ler isso? Não tem figuras. Não é direito uma mulher ler. Logo começa a ter ideias, a pensar. Sabe, Bela, não há uma garota na aldeia que não adorasse estar em seu lugar. Lembrou bastante o Johnny Bravo. Espera aí, quem é esse cara bonito? Alô, delegacia de polícia, tem um cara bonito na minha casa. Espera um pouco. Pode cancelar, sou eu mesmo. Moral da história, se você é bonito, não seja o babaca. E se você é feio, não seja o babaca mais ainda. Desculpa, Ariel, mas a Bela e a Fera te desbancou. Opa. O que aconteceu com a Disney que resolveu lançar um desenho melhor que outro na sequência? O feiticeiro jogador de quadribol encontra a caverna de areia dos Thundercats, que tem uma lâmpada mágica do gênio. Aí o ladrão, que na verdade é bonzinho, usa os desejos pra tentar conquistar a princesa, só pra descobrir que ela não quer um príncipe, mas sim quer ele como ele é. O filme inteiro é carregado nas costas pelo Robin Williams. Eu li que ele improvisou tanto durante as gravações que eles juntaram mais de 16 horas de material. Pra mim, o gênio é o melhor personagem disparado de todos os desenhos da Disney. Porque querendo ou não, meus vídeos têm muita influência desse humor totalmente nonsense. Moral da história, eu queria ser amigo do gênio. A dúvida agora é saber se algum dos próximos desenhos conseguirá tomar o lugar do Aladdin. Começando por Pocahontas, mulher que ao invés de casar com o grande guerreiro da tribo, se apaixona pelo maior exterminador europeu de povos indígenas. Caso grave de síndrome de Estocolmo. Muita gente vai me xingar agora, mas... não me empolgou muito não. Vou colocar aqui no tier legalzinho. Já no Corcunda de Notre Dame, conhecemos a história do Quasimodo, que mora recluso na catedral, acha que o Frollo é gente fina e se apaixona pela cigana Esmeralda. Na verdade, todo mundo se apaixona pela personagem da Demi Moore. Se a Bela e a Fera ensina que o importante é a beleza interior, no Corcunda de Notre Dame vimos que a beleza interior funciona até certo ponto. Moral da história: se você for muito feio e não tiver um castelo, você vira amigo. Ele não fede, mas também não empolga. Eu vou botar ele aqui no bolo do legalzinho. Nossa, eu não aguento mais ficar preso aqui. Eu queria sair. E também não aguento mais ouvir as pessoas falando, cantando. Quer casar por amor? Então fala, quero casar por amor. Pronto, uma frase já tá feito. Não precisa ficar 3 minutos cantando uma música. Brincadeira, já tô começando a ficar meio irritado. Mas pra melhorar dessa irritação, nada como... assistir um desenho da Disney. Eu preciso correr agora porque eu só tenho mais uma marmita e a água já tá quase acabando. Eu fui muito vacilão agora, não custava nada ter comprado mais um galão de água. Agora eu vou ter que improvisar. Uma hora esse gelo derrete. Enquanto meu último copo de água potável derretia, parti para o próximo desenho. E eu tinha esquecido de como Hércules é bom. Quer dizer, de como Hades é bom. Ué, meu cabelo apagou? Eu tenho um trabalho pra você que requer uma ótica especial. Esse é diferente, é honesto, é doce. Qual é? Nunca me faria sofrer. É um homem. E a melhor parte foi quando o Hércules virou uma celebridade e começou a lançar bonecos, sandália da Nike. E do nada... O que é isso? Eu tenho 24 anos pra acabar com esse palhaço. E você está aí, usando essa marca!
Essa não tem nem o que pensar. Hércules assumiu o trono do Olimpo fácil. E foi bom dar uma desintoxicada das princesas em perigo. Por isso que Mulan é da hora. Ela não quer príncipe encantado, não quer ficar cantando com os passarinhos. Ela só quer provar seu valor e meter a porrada nos Hunos. E a parte da convocação sempre me quebra. O cara sabe que vai pra morrer, mas pela honra da família, nem titubeia. E alguns segundos depois já vai aquele tapa de realidade na cara. Seria bom ensinar sua filha a dobrar a língua na presença de homens. As cenas dela tentando disfarçar e agir que nem homens são muito boas. Sabe como é? É a masculinidade. Mas a minha favorita é a música do treinamento, porque não é uma música nos moldes dos desenhos antigos. Ela começa com um bando de soldado trapalhão que treina e se ferra um monte. E uma parada que só reparei agora é que a Mulan chegou a ser expulsa do exército. Então nesse momento, ela podia voltar pra casa e seguir a vida sem precisar morrer na guerra. Mas claro que isso não aconteceu porque seria um final bem besta pro desenho. Voltei, fui expulsa. Ó a tua espada e depois tem que pagar essa multa aqui. Eu tô zoando, mas vamos combinar que é isso que a gente faria. Mas ela não. Ela decidiu ficar, usar a cabeça e treinar até ficar boa. E é muito da hora ver os soldados, que antes eram uns manés, pegando jeito. É tipo um mini filme de redenção dentro da música. Nunca pensei que diria isso, mas depois de ter uma overdose de desejo de princesa, hoje Mulan é o meu mais maior melhor de todos os tempos. Coitado do próximo. Depois de Mulan... Tarzan não é ruim, a trilha do Phil Collins é boa, o plot do falso guia é bom, mas me irritei um pouco em duas partes. Primeiro, o macacão da bola azul, rei dos gorilas, fala pra não trazer os humanos pra tropa, senão vai dar ruim. Já avisei que vai dar merda isso. E qual é a primeira coisa que o Tarzan faz? Surprise, motherfucker! Fora que achei o final meio nada a ver. O pai e a filha abandonam tudo no puro impulso pra ficar na floresta. Em um mês, certeza que a Jane e o Tarzan vão brigar, vai bater aquele arrependimento e não vai ter muito o que fazer, porque ninguém sabe onde eles estão. Comandante, diga que o senhor não nos achou, está bem? Afinal, as pessoas se perdem na selva todos os dias. Cê é louco? Depois que o maluco dos 127 horas prendeu o braço na pedra, eu sempre aviso pra onde tô indo. Após assistir Mulan, vou botar o Tarzan no tier legalzinho. Diferente do próximo, que tem o segundo imperador que mais tive raiva nessa vida, só perdendo pro Joffrey. Ajoelhe-se diante de seu rei. O imperador Cusco sofre um complô, vira uma lhama por acidente e precisa da ajuda do camponês Pacha pra voltar ao castelo e reverter toda a situação. A nova onda do Imperador é bom demais. É engraçado, irônico, é mó nonsense. E se o Cusco é o mocinho mais chato, o Kronk é o vilão menos vilão. A parte que o cozinheiro se demite e ele, no meio da missão, assume fogão é muito da hora. Ninguém tá sobrando no topo, mas por enquanto, a nova onda do Imperador é meu desenho favorito. Fim de semana, quase meia-noite. Como que a gente queria estar? E como nós estamos? Nos preparando para assistir o último desenho, antes de Rei Leão e Branca de Neve. Nossa, finalmente. Eu tava bem cansado, mas agora faltava muito pouco. Ai, que ideia. Fiquei alguns minutos olhando pro nada com cara de bocó. Pensei que tinha uma aranha na minha cara e me preparei para finalmente terminar. Na verdade, acabei dormindo no meio, então arrumei a cama pela última vez, reguei as plantas à distância, tomei um banho com cuidado para isso aqui não virar um OnlyFans, preparei uma tapioca de micro-ondas. Não deu certo. E parti para a reta final. Nem parece, mas esse desenho já tem 23 anos. E desenho porque ele tá bem no limite com animação 3D. Eu tinha esquecido, mas o experimento 626 é uma máquina de destruição criada em laboratório. Seu único instinto é o de destruir tudo que toca. Ele foge da prisão, acaba caindo na Terra e aqui vem o plot genial. A Terra é uma reserva ambiental intergaláctica. Está sendo usada para recuperar a proliferação dos mosquitos, que se já esqueceu, é uma espécie ameaçada. Fiquei com mó dó quando a Lilo disse que todos que ela ama uma hora abandonam. Todos que amam me abandonam. E olha o Dumba aí. Esse desenho fala sobre a importância da família, tem carro voando e cenas no espaço, tipo Velozes e Furiosos. We're in outer space! Não chega a ser melhor que a nova onda do Imperador, mas tá no pódio dos obrigatórios.
Depois de 4 dias e 22 desenhos, chegou a hora dos 2 clássicos que nunca vi. Eu era bem criança, mas eu lembro claramente do dia que não assisti Rei Leão. A gente tinha alugado a fita verde, mas acabei passando o dia inteiro no centro com meu pai. De tarde, já estacionando o carro, comentei: agora vou assistir o Rei Leão. Meu pai tomou um susto ao lembrar: putz grila, vai fechar a locadora. Corre lá e pega as fitas que eu espero no carro. Mas por que a gente não devolve amanhã pra eu conseguir assistir? Nessa hora, ele olhou nos meus olhos, respirou fundo e disse a frase mais usada pelos pais na época das videolocadoras: porque eu não vou pagar mais uma diária. Eu fico brincando que foi um trauma de infância, mas é mentira. Desde criança eu odeio tomar spoiler, e como minhas irmãs que assistiram me contaram o filme inteiro, eu nunca tive vontade de ver. Mas hoje vai! Já tá mais do que na hora de tirar o atraso. É da hora. Mas eu queria ter assistido quando criança. Achei que era cena pós-crédito. Mas eu queria ter assistido quando criança sem saber de nada. Tem coisa que não pode perder o hype. É tipo Lost, tipo Game of Thrones. Quem viu na época viu, quem não viu vai aproveitar, vai ser legal, só que não vai ser a mesma coisa. Só teve um negócio que estranhei. Na hora mais aguardada, eu troquei pro dublado. Por que raios eles fizeram isso? Versão em inglês. Hakuna Matata. Versão português. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. What? Também fiquei procurando o famoso easter egg, mas olhando quadro a quadro parece que a Disney já tirou. Mas mesmo sem easter egg, o Rei Leão é obrigatório. E agora sim, finalmente, o último desenho de todos. Nossa, não aguento mais ficar aqui, eu preciso terminar. Branca de Neve. Se eu enrolar, ainda dá pra... Ainda consigo aproveitar o dia. Aí eu tô comemorando e cai a luz, né? Bora! Assisti Branca de Neve e aqui terei uma opinião meio polêmica. Então, quero fazer 2 análises aqui. A primeira considerando que o desenho foi lançado há quase 100 anos atrás. No começo eu ficava olhando os detalhes, tentando imaginar como eles fizeram as transições de câmera e os movimentos, tudo na mão. Se você reparar bem, dá pra ver uns pontos errados de tinta e sempre que a câmera aproxima, a imagem dá uma desfocada. Tá vendo que tá meio desfocado? Agora vai ficar normal. Não dá pra negar o valor histórico, cultural e quantas coisas esse desenho influenciou. Pega essa cena, por exemplo. Na hora lembrei do Bob Esponja andando. E ao mesmo tempo que é um desenho infantil, é um desenho infantil para os fortes. Porque tem várias cenas medonhas que devem ter dado pesadelos pra muita criança. Eu queria muito ter visto a cara das pessoas assistindo pela primeira vez no cinema em 1937. E considerando isso, por ela ter aberto a porteira das animações, pra mim, Branca de Neve e 7 Anões pode sim ser considerada uma das maiores animações de todos os tempos. Mas, como eu tô montando o ranking levando em consideração o entretenimento nos dias atuais, aí a história é outra. O desenho é muito datado. Ignorando o fato dela retribuir a estadia sendo dona de casa... Eu lavo, varro, costuro, cozinho... E ter um problema sério com a vigilância sanitária... O final me incomodou muito. Porque pensa comigo, a mina morre. Aí você e seus 6 brothers têm a brilhante ideia de botar ela num caixão de vidro sem embalsamar antes e ficar por dias. Ou seja, a ideia deles era ficar olhando ela entrar em decomposição e daqui uns dias, quando a coisa começasse a ficar feia, aí sim eles iam enterrar. Tá, ela não entrou em decomposição e também não começou a feder. Aí do nada aparece um príncipe e fala: nossa, um cadáver. Abra o caixão que eu quero dar um beijo na boca dele. Como assim? E o pior, o morto levanta e tá todo mundo de boa. Mano, se o morto levanta na minha frente, é tiro na cara e estaca no coração. Não, 2 tiros na cara, que nem Zubiland me ensinou. In those moments when you're not sure the undead are really dead, don't get all stingy with your bullets. I mean, one more clean shot to the head. Sob esse ponto de vista, não recomendo. Então, pra mim, a nova onda do Imperador foi meu desenho favorito. E pra você? Comenta aqui embaixo qual é o seu desenho favorito dessa lista. Bom, deixa eu assistir Toy Story, porque pelos próximos dias vou maratonar animações 3D. Não, nem ferrando. E falando em desenho, nesse vídeo aqui eu mostro todas as dificuldades de criar um mascote aqui pro canal totalmente do zero. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Bora explorar, meu povo! Eita, meu Deus, que ideia de jirico!